Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Igreja afiliada à nossa CEADEMA, Convenção do Estado do Maranhão, presidida pelo nobre pastor Francisco Soares Raposo Filho. Meus amados irmãos, tenho a grata satisfação de trazer mais um comentário devocional da nossa lição de adulto, lição da Escola Bíblica Dominical, para a lição de número 2, para 12 de abril de 2026, tendo como tema a fé de Abraão nas promessas de Deus. A fé de Abraão nas promessas de Deus. Muito bem. O texto áureo se encontra em Gênesis 12, versículo 7, que diz: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: À tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. A verdade prática diz: quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Glória a Jesus. Meus amados, este é o quarto devocional desta semana, para hoje, da leitura diária, hoje, quinta-feira, está em Gênesis 17, versículo 5, e tem como epígrafe: Abraão, pai de multidão de nações. Aí eu já começo com uma pergunta, Será se dá para identificar essas nações da qual Abraão é pai? Sim, e nós vamos estar respondendo durante o nosso comentário devocional. É apenas um comentário devocional, não podemos nos aprofundar mais do que fazemos, e no final estaremos dando uma resposta mais coerente, Então veja bem, em Gênesis capítulo 17, versículo de número 5, Deus declara: Não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Aqui não temos apenas, meus amados, uma mudança de nome, mas redefinição de identidade e destino, O nome Abrão, como muitos sabem, talvez alguns não sabem ainda, significa pai exaltado. Ele agora é ampliado para Abraão, como nós vimos, pai de uma multidão, significa isto, revelando que o propósito de Deus ultrapassa o indivíduo e alcança agora povos inteiros ao longo da história. Então, meus amados, esse texto nos conduz a uma verdade profunda. Deus não vê apenas o presente. Ora, estava ali Abraão, e ele não tinha filhos ainda, Mas Deus já estava chamando ele pai de multidões. Então Deus não vê apenas o presente. Ele estabelece o futuro com base em sua aliança. Então, quando Deus muda o nome de Abraão, ele está, na prática, antecipando algo que ainda não era visível. Abraão ainda não tinha o filho da promessa, mas já carregava no nome a realidade do cumprimento. Isso nos ensina que a fé se ancora mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias. Mas afinal, meus amados, é possível identificar essas nações? Em primeiro lugar, há um cumprimento literal e histórico. De Abraão vieram diversos povos. Israel, por exemplo. Israel veio
por meio de Isaac e Jacó, o povo da aliança. Israel, estou falando da nação de Israel, né? Que veio por meio de Isaac e Jacó, o povo da aliança, por quem vieram a lei, os profetas e, sobretudo, o Messias. Nós temos também os povos árabes, por meio de Ismael, conforme a promessa de Deus, de que ele também se tornaria uma grande nação. Lá em Gênesis 17, versículo 20. E também os descendentes por meio de Quetura, né? A segunda mulher de Abraão. Depois da morte de Sara, Abraão se casa com uma mulher chamada Quetura, e ela teve diversos filhos. Está lá em Gênesis 25, né? Que deram origem a outros povos do Oriente. Assim, no plano étnico, Abraão realmente se tornou pai de várias nações físicas. Entretanto, meus amados, o alcance mais profundo dessa promessa, ele é espiritual. O Novo Testamento amplia essa compreensão ao mostrar que Abraão é pai de todos os que creem. Aí você vai analisar que isso não é apenas de uma nação, mas de várias nações, povos de várias nações. Em Romanos capítulo 4 e também Gálatas 3, o apóstolo Paulo ensina que aqueles que têm fé são filhos de Abraão, independentemente de origem étnica. Isso inclui pessoas de todas as línguas, tribos e nações. Portanto, as multidões de nações incluem o povo de Israel, que são os descendentes físicos da aliança, né? E inclui as nações originadas biologicamente de Abraão, como os descendentes de Ismael e Quetura, e de forma ainda mais abrangente, todos os crentes em Cristo, ao longo da história. A descendência é espiritual. Devocionalmente, isso nos leva a refletir. Deus transforma histórias individuais em bênçãos coletivas. A vida de Abraão não terminou nele mesmo, tornou-se um canal de graça para o mundo inteiro. Assim também é conosco. Quando vivemos pela fé, nossa história se conecta com o plano maior de Deus, alcançando outros de maneira que muitas vezes nem conseguimos perceber. Portanto, além disso, há um consolo profundo, meus amados. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Antes de Abraão ver qualquer descendência numerosa, Deus já o chamava de pai de multidões. Olha que bênção. Isso nos encoraja a confiar mesmo quando ainda não vemos os frutos, pois aquele que promete é fiel para cumprir. Então, podemos identificar essas nações? Sim, podemos identificar essas nações em dimensões histórica e espiritual. Mas, mais importante do que listar povos, é compreender, meus amados, o coração da promessa. Deus transforma um homem em uma fonte de bênção universal, que é o caso de Abraão. Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em Cristo, essa promessa alcança sua plenitude, reunindo uma multidão incontável de todas as nações como filhos da fé, como filhos de Abraão pela fé, cumprindo de forma gloriosa o que começou com Abraão. Glória a Jesus. Portanto, que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, e que você faça parte desta nação
constituída de todos os povos da terra. Então, que você tenha fé também, como Abraão, que você seja filho de Abraão pela fé, e assim as promessas de Deus venham sobre sua vida, cumpra-se em sua vida todas as promessas de Deus feitas a Abraão. Amém? Que Deus abençoe você e abençoe sua família, que Deus lhe dê saúde, felicidade e te dê a bênção da salvação e a herança eterna, os céus de glória. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus, te agradecemos, meu Pai, por estarmos incluídos nesta nação gloriosa, a nação dos salvos, por meio de Cristo Jesus, o descendente de Abraão, pela carne. Ó Deus bendito, e pela fé, nós somos filhos de Abraão e estamos em Cristo Jesus, ligados como uma nação santa, um povo adquirido para as boas obras, pela fé em Cristo Jesus. Que o Senhor aumente cada dia a nossa fé e nos ajude, nos apegar mais ao Senhor e viver como Abraão, uma vida de fé frutífera no Senhor. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.